Pessoas diminuam. Convenha que Deus cresça e que as pessoas diminuam. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia novamente em Amós capítulo 3. Nós vamos ler agora apenas o versículo 8. Amós capítulo 3, agora apenas o verso 8. Assentados como estamos, mas todos juntos em uma só voz, o verso 8. Amós capítulo 3, verso 8. Vamos lá, todo mundo? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém. Vamos orar? Pedindo a Deus que instrua o nosso coração, que fale às nossas vidas nessa noite, que nós possamos aprender mais dele. Queria pedir a nossa irmã Sônia que orasse a Deus nesse instante, para que Deus possa falar aos nossos corações, para que Deus possa de fato trazer a palavra dele profunda aos nossos corações nessa noite. Por favor. Nossa temática, nós estamos falando já há 3 domingos, é conhecendo a ira do Deus a quem devemos temer. Conhecendo a ira do Deus a quem devemos temer. Nós estamos falando dessa série inteira sobre o temor dos homens em contrapartida com o temor de Deus. Como nós gostamos ou tememos mais as pessoas do que a Deus. Nós preferimos mentir para ficar bem com as pessoas do que ficar bem com Deus. Então isso é um problema muito grave. Esse é um negócio que vai assolando o nosso coração. Não só isso, mas tantas coisas, que nós vamos fazendo na perspectiva de que as pessoas nos aprovem. A gente começa a ter medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. E é exatamente isso que nós trabalhamos em toda essa série. Falamos, por exemplo, que temos alguns inimigos da nossa luta com relação ao temor do Senhor. Falamos de 3 deles, O que se opõe à nossa vida a temer especificamente ao Senhor. Falamos da carne, falamos do mundo e falamos do diabo. Mas o pior deles é você mesmo. É a sua carne. A sua carne é pior do que o capeta e o próprio mundo. Porque na realidade, o pecado é culpa sua. Semana passada nós falamos disso. Então nós cometemos pecado e cometemos pecado conscientes. E esse é o problema. E pensando nisso, é que Deus levanta um profeta chamado Amós para escrever contra o povo de Deus que estava tendo exatamente esse problema. Gente que estava temendo muito mais aos homens do que propriamente a Deus. Estava pronto a satisfazer muito mais a sua carne do que satisfazer a vontade de Deus. Por isso, é bom lembrar que o autor desse livro é o próprio Amós, Um homem bem rústico, fazendeiro. Esse é o autor do livro. Ele é um homem muito simples, dedicado aos afazeres rurais, cuidava de gado, dessas coisas simples, cuidava de ovelha. Residia numa cidade muito pequena chamada Tecoa, cerca de 10 quilômetros de Belém, Judá. Ele conhecia as nações vizinhas e conhecia muito bem o povo da aliança, conhecia sua história. Ele desenvolveu seu ministério não na cidade onde ele nasceu, na região onde ele nasceu, mas principalmente no reino do norte, que é Israel. Depois você vai perceber um pouquinho disso daqui, olha, só para você entender do que eu estou falando aí. Aí você tem Tecoa, onde ele nasceu e morava, Belém, cerca de 10 quilômetros, e ele trabalhou sempre nessa parte de cima, nessa parte onde você está vendo aí, que é Israel. Ele trabalhou, via de regra, grande parte do seu ministério ali. E ele trabalhou nessa perspectiva. Ele profetizou no reino de Uzias, que era rei de Judá, e de Jeroboão II, que era rei de Israel. Ele trabalhou tanto em Judá quanto em Israel, mas ainda mais em Israel. Por isso que a mensagem ela é bem focada para o povo de Israel também. Nesse período em que Amós era profeta, o povo de Israel e o povo de Judá estava muito bem, estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum, a prosperidade estava tomando conta do lugar, e o reino do norte, que é Israel, havia enriquecido, e eles tinham agora a falsa sensação de que estava tudo bem, que nada ia acontecer, e que agora tudo ia ficar muito beleza. Só que não é bem assim, porque na realidade, com toda essa falsa segurança, eles começaram, os ricos, a oprimirem os pobres. E aí, como eu disse, aquela música música das meninas aí, Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os poderosos oprimiam o povo para o luxo, assim como nós vimos às vezes no nosso país acontecendo.
Havia uma opressão muito grande por causa da corrupção dos reis, juízes e dos governantes. A desigualdade social crescia muito. E o problema, isso foi trazido para dentro da própria igreja, do culto. A vida religiosa corrompeu, o povo se perverteu, problemas complicados. As práticas de cultos, elas começaram a se tornarem práticas não judaicas, práticas abomináveis por Deus. Amós capítulo 5, verso 6, nós temos essa verdade. A superstição entrou, a imoralidade entrou, a falta de piedade entrou, e tudo complicou. Dentro da igreja estava tendo problemas complicados e graves, problemas terríveis. E aí Deus levanta esse homem para trazer uma mensagem de punição, de condenação para um povo que havia abandonado. Se você observar o capítulo 2, 1 e 2, você vai perceber o que está acontecendo aí. Por exemplo, aqui você vai percebendo como, por exemplo, Israel vai gastando cada vez mais o seu tempo em construir coisas para si mesmo. Os reis faziam exatamente isso. Do verso 6 até o verso 16, nós percebemos exatamente isso. Por isso, o capítulo 3 é uma sentença de Deus ao povo que não o obedecia. E aqui fala-se sobre a ira de Deus. Amós é levantado para falar sobre a ira de Deus com relação ao povo. Por isso é necessário, para nós temermos a Deus, conhecermos a sua ira, conhecermos quem Ele é. Pouco se fala sobre a ira de Deus, né? Se fala tanto do amor dele, da sua bondade, mas nós quase não falamos da sua ira, que é tão imprescindível como qualquer outra coisa. A ira de Deus é a indignação de Deus contra o pecado, é a indignação de Deus contra tudo aquilo que vai contra a sua vontade. É importante conhecermos a ira de Deus, é importante entendermos quem Deus é. É importante percebermos por que a ira de Deus ela é tão forte sobre a vida, inclusive do seu próprio povo. E aí na semana passada nós falamos que é importante conhecermos a ira de Deus. E essa ira de Deus, ela vem porque Deus começa a nos examinar internamente. Verso 1 e verso 2, Ele nos examina por dentro. E Ele fala para o povo que mesmo aquele povo sendo escolhido, e na realidade porque eles eram escolhidos, Deus puniria aquele povo. Deus disse: eu escolhi vocês, mandei vocês caminharem diferente, e vocês não caminharam. Problema. Deus examinou o povo internamente. Deus começa a mostrar o coração do povo. Deus começa a dizer assim: eu conheço vocês, eu conheço cada atitude de vocês, eu conheço o coração de vocês, e eu sei que a podridão está forte no coração de vocês. Sei que vocês estão muito longe, muito distantes de mim. Por isso é que o Senhor começa a proferir agora a sua ira. E aí a segunda coisa que nós percebemos sobre a necessidade de entendermos a ira do Deus a quem devemos temer, é que Deus, além de examinar-nos internamente, Deus não fica só no exame, Deus não fica só naquela ideia do conhecer. Deus também, a segunda verdade que nós temos, é que Deus, Ele expõe a situação que eu e você estamos. Está aí do verso 3 ao verso 8, Deus expõe a situação que nós vivemos. Então olha para mim, por que a ira de Deus ela é tão grave, e por que a ira de Deus ela vem sobre o povo de forma tão agressiva? Porque Deus expõe, Deus conhece, e Ele traz à tona e diz para você: olha a sua situação. O verso 3 ao verso 8, na realidade, Amós, ele está rogando para si a autoridade de falar aquilo que ele iria falar. Do verso 3 ao verso 8, é uma situação de mostrar que o profeta e Deus estavam caminhando juntos. Então olha sua Bíblia aí. Nós temos aí do verso 3 ao verso 8. Ele começa dizendo assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Se não houver entre eles acordo. O que está acontecendo aqui é exatamente a ideia de que agora Amós quer dizer ao povo: olha, o que eu estou dizendo para vocês é muito importante. E do verso 3 ao verso 8, Amós vai usar uma linguagem bem rural. Ele usa 3 símbolos aqui para falar sobre como Deus está expondo
o perigo que aquele povo está correndo. E ele vai mostrar também, junto com essas linguagens, ou com essas ilustrações, como o povo deveria prestar muita atenção com aquilo que ele iria falar. Deus expõe a situação para o povo, não simplesmente para dizer que o povo tinha problema, mas ele expõe a situação para o povo, para que o povo entenda, e para que nós sejamos levados a crer na mensagem que está sendo pregada. Como nós acabamos de falar, no verso 3, 7 e 8, esse é o objetivo aqui do profeta Amós, quando ele fala esses 3 versos, no verso 3, 7 e 8, essa é a ideia. Ele quer levar o povo a crer na mensagem que será pregada. O profeta não podia trazer algo se Deus não estivesse junto dele. Por isso ele argumenta, vão andar 2 juntos se não tiver acordo? A palavra que você vê no seu texto aí, na Bíblia, a palavra acordo, é uma palavra aqui usada, não é a ideia só de alguém que concorda. Por exemplo, eu vou fazer um acordo com você, aí eu vou falar, olha, você concorda então com isso? Tá bom, então nós temos um acordo, certo? Certo, eu concordo com você, você concorda comigo. Não é simplesmente essa ideia. A ideia da palavra acordo usada aqui é a ideia de caminhar junto, andar junto para algum lugar. Para você entender melhor essa ideia aí, por exemplo, se você for para Jó, capítulo 2, verso 11, lá diz assim, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e combinaram ir junto, condoer-se dele e consolá-lo. Essa palavra combinaram ir junto é a palavra acordo aqui usada no mesmo texto lá em Amós. É a palavra yad, que é essa ideia de nós não só concordamos, mas nós vamos caminhar junto. Há um outro texto nas escrituras onde essa palavra se repete, por exemplo, lá em Neemias, capítulo 6, versículo 2. A mesma palavra repete, e aí lá está dizendo o seguinte: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. A palavra vem e encontremo-nos também é a palavra yad aqui usada para Amós. Portanto, na realidade, o que o profeta está querendo dizer aqui, quando ele começa o verso 3 dizendo andarão juntos, ele está dizendo o seguinte: eu e Deus estamos sintonizados e estamos caminhando de forma que a mensagem que será dita deve ser ouvida, deve ser crida, deve então dar-se atenção àquilo que vai acontecer. Então ele começa a usar agora algumas ideias. Aqui, por exemplo, no versículo 7, nós temos a seguinte palavra dele, olha só, verso 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. E agora o verso 8 ele diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O verso 7 aqui, a intenção do profeta é em levar o povo a crer na mensagem que ele estava dizendo. Ele está dizendo: olha, Deus não vai falar nada para vocês antes de falar para mim. Portanto, se o que eu estou falando é importante, vocês precisam estar atentos, porque eu e Deus estamos caminhando juntos. Lembrem-se que Deus fala ao povo por meio dos seus profetas. Era assim, por exemplo, no Antigo Testamento. Por isso é que Amós toma para si essa autoridade e diz: preste atenção, creia nessa mensagem. E o que Deus disse eu tenho que dizer, mesmo que vocês não gostem. Por isso o versículo 8 vai falar exatamente isso. O leão rugiu, o povo não fica com medo. Se o leão der um grito aí, todo mundo fica tremendo de medo. Pois então, se Deus falou, eu lá sou bobo de não passar para vocês o que Deus falou. Creiam, portanto, na mensagem que está sendo dita. Essa é a palavra aqui do profeta. Por isso que Deus começa a expor já de cara para o povo: vocês estão deixando de crer inclusive na palavra do profeta de Deus. Meus queridos, como nós temos rejeitado a mensagem de Deus para a nossa vida. Várias vezes Deus nos chama ao arrependimento, a crer na mensagem por meio dos seus profetas. Quem são os profetas hoje em dia? Os profetas hoje em dia são todos aqueles que professam e pregam a palavra de Deus fielmente. Não só o pastor, qualquer um que sobe aqui e fala da palavra de forma fiel, ele é profeta do Senhor. E quantos profetas de Deus têm sido rejeitados
nós não ouvimos, nós não atentamos, nós não mudamos, e nós nem conseguimos perceber a situação tão perigosa que nós estamos diante de Deus. Todas as vezes que nós subimos aqui, eu falo nós os que pregam, todas as vezes que nós subimos aqui, abrimos a Bíblia e falamos a você, pode ser um perigo muito grande para a sua vida. Você pode estar acarretando juízo terrível para a sua vida se você não ouve a mensagem do Senhor, independentemente do profeta. Aquilo que está sendo dito, se é palavra de Deus, deve ser ouvida e crida. Por isso é que Amós gasta tantos versículos, especificamente 3, para dizer essa verdade. Vocês precisam crer no que eu estou dizendo para vocês, porque isso é sério. Eu e Deus estamos caminhando junto. Deus falou, eu vou falar. Isso é, às vezes, um pouco complicado. Mas Deus expõe a nossa situação, não apenas para nos levar a crer na mensagem dita, mas também para nos levar a entender que as nossas iniquidades acarretam coisas complicadas, ou a entender o que as nossas iniquidades acarretam. Agora verso 4 até o verso 6. Ele usa aqui algumas coisas muito interessantes, por sinal. Verso 4, o profeta começa a usar uma linguagem do seu cotidiano. Lembre-se, por exemplo, que Amós era um fazendeiro, cuidador coletor de sicômoros, vivia numa cidade pequena, então ele tinha contato com vários animais, né? Por isso ele usa essa linguagem aqui. E a intenção dele ele usa 3 ilustrações para falar sobre a necessidade do povo entender que aquelas iniquidades estavam trazendo sobre o povo juízo. É como se Deus, a partir disso, dessas ilustrações feitas por Amós, estivesse trazendo à tona a situação terrível que o povo estava agora sendo acometido por causa das suas iniquidades. E ele começa a argumentar uma série de perspectivas aqui. Ele diz o seguinte: o leão vai rugir, e quando o leão ruge, não é certo que ele tem na sua boca a presa. Olha o versículo 4 aí, ó. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, e se nada tiver apanhado? Olha para cá. A ideia é mais ou menos essa mesmo. Ele usa um leão. Imagina um negócio desse bufando na sua orelha, só para você acordar aí. Ele está dizendo: o leão ruge quando ele tem a presa na boca. Você já viu o leão quando vai caçar? Como é que ele é sorrateiro? Então ele vai, por exemplo, vai pegar um determinado animal. Então ele vai lentamente, silenciosamente. O leão dá apenas um rugido. Quando? Quando ele está com a presa na boca. Ou quando ele tem tanta certeza que aquela presa não sairá mais. Ele já está tão perto da garganta daquela presa, com as unhas naquela presa, que ele pode rugir, porque ela já sabe que agora já era. Tem morte na certa. É isso que ele está dizendo. O leãozinho não vai ficar todo feliz se não tiver nada para ele comer. A ideia é: certamente a ira de Deus vem sobre o povo, porque o povo está em iniquidade. Lembra, eu falei da semana passada que a ideia de iniquidade aqui é um pecado consciente. O povo está pecando sabendo que está pecando. O leão só vai rugir se estiver perto da presa, pronto para pegá-la. E ele está dizendo: pois então, eu estou falando, é como se ele estivesse comparando. Deus só está dando a mensagem para vocês que Ele punirá vocês, porque Ele vai punir vocês. Vocês não têm escapatória. Vocês já foram pegos pelo laço, pela armadilha da lei, e vocês receberão a punição por causa da situação que vocês estão. Ele usa outra expressão. Agora no versículo 5, mais uma vez uma figura do seu cotidiano. Versículo 5, olha lá. Ele fala o seguinte: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? E vai levantar o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não sei se você já brincou de pegar passarinho, fazer armadilha. Eu acho que deve ter feito isso muito. Mas, por exemplo, tem uma armadilha que os judeus usavam muito para pegar passarinho,
Então olha para cá, só para você visualizar um pouco comigo. Ixi, a coisa está lá na frente lá. Mas é mais ou menos assim, ó. Você tem uma armadilha que era uma armadilha colocada por laço. Então o passarinho vinha para comer lá o seu grão de milho ou qualquer coisa assim. O laço só saía se de fato tivesse pego o passarinho. É exatamente isso que ele está dizendo. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. É como se ele dissesse: ela caiu e o laço subiu, e o laço a pegou, porque o laço foi feito para pegá-la. Ele está dizendo: a punição de Deus vem sobre você, porque a punição de Deus foi feita para as iniquidades que vocês estão. Certamente vocês caíram, certamente a punição vem sobre vocês. Ele usa mais uma vez, ele vai dizendo: olha, o leão só ruge quando tem a presa perto. O laço só surge quando o passarinho já está pego. Lembre-se, vocês estão perdidos. A situação de vocês levaram vocês ao fracasso, à ira de Deus. Aí ele dá outro exemplo, muito importante. No versículo 6 ele fala: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Aí ele dá outro exemplo. Então presta atenção no exemplo que ele dá da trombeta, né? Você nunca escutou um som da trombeta? Então tá aí, ó. Chato esse barulho, né? Mas esse som era muito complicado. Para você talvez não faça muito sentido, não. Mas se você estivesse, por exemplo, dentro do povo de Deus, e você fosse um morador ali, quando um som como esse tocasse, meu querido, seus cabelos iriam levantar na hora, porque você sabia que a guerra estava chegando. Você tremeria de medo, de pavor. É disso que ele está dizendo. Olha só: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. É como se ele dissesse: o aviso de que a guerra se aproxima não causa medo. E aí ele vai dizer: pois então, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ele diz: não. São perguntas retóricas. Deus expõe a situação do povo para que o povo entenda que a punição de Deus vem porque o povo caiu, o povo pecou, o povo se distanciou de Deus, e Deus expõe agora a sua situação, a situação daquele povo. Então perceba, a primeira coisa, Deus, ele mostra internamente, ele conhece internamente, e ele traz à tona agora em segundo lugar. E ele traz à tona para que nós creiamos. Toda vez que alguém pregar, você precisa crer nessa mensagem, se ela vem das Escrituras. Mesmo que você não goste, você precisa crer. E precisa então tomar uma nova postura, porque a Bíblia diz claramente que uma vez exposta a sua situação, e você não muda, e você continua na mesma, essa situação de erro e de iniquidade acarreta sobre você o juízo de Deus. Por isso ele diz aqui sobre a terceira ação. Então Deus ele sonda, ele nos examina internamente, ele torna a situação exposta. E aí, em terceiro e último lugar, Deus agora sim completamente efetua a sua punição. É assim que Deus trabalha com a sua ira. Se você ler as Escrituras, por exemplo, você vai perceber Deus dizendo assim: ora, diga a todos os homens em toda parte que se arrependam, porque haverá um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça. Lá em Atos capítulo 17 diz isso. Mas há um dia que Ele vai julgar você. Há um dia que não será mais apenas dizer para você: arrependa-se, mude a sua postura, mude a forma como você tem vivido. Não mais será assim. Não mais será um chamado para a sua mudança. Haverá um dia em que a punição de Deus virá. Muitas pessoas são simpatizantes do Evangelho, muitas pessoas gostam do Evangelho, mas não mudam sua história. Quem sabe esperando um dia específico. Deixa eu dizer para você que um dia pode ser
que na realidade você não tenha mais o chamado, mas tenha a punição de Deus sobre você. Você não sabe nada, mas absolutamente nada da sua vida. Você não sabe inclusive se você vai chegar vivo na sua casa hoje. Nós não sabemos disso. Nós não temos essa consciência. Por isso Deus, tendo nos avisado, mostrado da podridão do nosso coração, Ele agora efetua sua punição. E o pior, o verso 9 ao verso 15 vai dizendo para nós como essas coisas acontecem. Deus efetua sua punição porque o pecado, ele é visível. A iniquidade, ela está visível. Olha o versículo 9 e 10. Diz assim, ó: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Deus diz o seguinte: vai lá no Egito, chama o Egito, chama as nações, para que eles se reúnam nos montes de Samaria. Deixa eu só fazer isso daqui para você visualizar a ideia aqui dos montes de Samaria. É uma cadeia de montanhas lá em Samaria. Então, se você subisse, por exemplo, numa série de montanhas, tendo em vista que eram grandes nações, você podia ver a terra de Israel, a terra ali em toda, né? E quando ali na frente você está vendo Betel, que é um local onde o povo cultuava. E é como se ele dissesse: subam lá e vejam como lá o povo está longe de mim. Vejam, percebam. O pecado do povo estava claro, o pecado do povo estava visível. Por isso é que Deus efetua sua punição. Não só por isso, mas também por causa disso, porque o pecado se tornou público e agora desonra visivelmente a Deus em todas as nações. O pecado se tornou visível. E o verso 9, ele começa falando exatamente disso: ajuntai-vos. Ele chama os vizinhos que não eram judeus, e ele diz: olha como lá em Samaria eles se tornaram maus, brutais, gananciosos. Olha como eles estão fazendo todas as coisas longe de mim. No verso 10 nós temos exatamente essa descrição continuando. Ele diz: a injustiça tomou conta do povo, por isso o povo sofre. Meus queridos, um povo sofre quando ele se distancia de Deus. O Brasil está padecendo, sofrendo. Não tenha dúvidas de que o povo, quando se distancia de Deus, padece, padece muito. O que me assusta é que o número de crentes evangélicos cresceu, e junto com tudo isso cresceu também a corrupção dentro do Brasil. Mas quando você vai para dentro dos templos do nosso país, todos eles estão entesourando para si mesmo. Toda a mensagem é para a glória de si mesmo. Homens que usurpam o povo, homens que arrancam tudo que o povo tem, matam o povo. Meus queridos, a Bíblia condena tudo isso, mas isso começa dentro das próprias igrejas. Estávamos ontem conversando exatamente sobre essa ideia. O quanto tem igrejas que sugam até a casa da pessoa. A pessoa tem que vender a casa. Pessoas que vendem um carro e doam lá nas igrejas. Meus queridos, tudo começa aí dentro. Por isso Deus traz a punição, porque isso é visível. Mas Deus efetua a sua punição, sim, porque a iniquidade está visível, o pecado está visível, mas Deus efetua a sua punição, e a sua punição será terrível, também será terrível. Verso 11 ao verso 15. Portanto o quê? Tendo em vista que o povo está pecando, e isso é visível a todas as nações, ele diz: assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor:
Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e a parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa de suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa do inverno com a casa do verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. A advertência aqui foi enviada a Israel de várias formas. O próprio livro de Amós vai dizendo que isso aconteceria. Se vocês não mudarem, Deus virá puni-los, e é certo que Ele fará isso. Virá por meio de fome, virá por meio de sede, virá por meio de desgraças, gafanhoto, pragas, derrotas militares. Contudo, o apelo constante de Amós, falando: muda, transforma a sua ação, foi ignorado. Amós 7, capítulo 7, versos 2 e 5, nós percebemos isso. O povo recusou a ver a mão de Deus nos acontecimentos complicados, lá em Amós capítulo 4, versos 6 a 11. E diante disso tudo, o julgamento de Deus era inevitável. E Deus assim o fez. Deus julgou o povo. Só para você ter noção, porque ele fala o seguinte no verso 12, verso 11: o inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza. Bom, deixa eu mais uma vez me utilizar aqui dos mapinhas. Em 734, uma grande nação chamada Assíria veio e arrebentou com Israel. Acabou. Só para você ter noção do problema, aqui nós temos Israel e Judá, o reino dividido, né? Então olha para você ver o tamanho agora do reinado da Assíria. Olha que coisa terrível nós temos aí. A Assíria, um povo terrível. Essa parte aqui, ó, todinha que você tem em vermelho aí, né? Isso é a Assíria. Essa parte aqui, ó, é a Babilônia que vem depois. Por isso, você vai observando a própria escritura dizendo que o povo sofreria, e o povo sofreu. Um homem chamado Tiglat-Pileser alcançou Gileade e a Galileia, e até 724 acabou com tudo. E o outro rei acabou. Sobrou quase nada do povo. O povo foi deportado, virou uma bagunça. Por isso é que você lê agora aqui no versículo 12, preste atenção no verso 12. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha. O que ele está falando aqui? Se o leão pegar uma ovelha, filho, vai lá tirar da boca dele. Você pode até conseguir alguma coisa, mas a única coisa que você vai conseguir é um pedaço, porque o resto, o leão acabou. E ele está dizendo, da mesma forma, o que vai sobrar das posses do povo é apenas o canto da cama. Não é nem a cama inteira não, é só um pedaço da cama. Um povo que estava tão bem, que tinha suas mansões, inclusive mansões de inverno, onde o povo ia na época do frio, mansões de marfim. Tudo isso, Deus disse, então, tudo isso vai acabar. E a única coisa que vai restar para você, para alguns, além da vida, é um cantinho da cama, um pedacinho de nada. Meus queridos, precisamos lembrar disso. Deus é justo e aplica a sua justiça contra nós. Vou voltar a repetir. Semana passada eu disse para vocês, muitos de nós ignoramos o chamado de mudança que Deus faz para nós, né? Muitos de nós, casais que erram constantemente contra Deus, namorado que relaciona sexualmente com a sua namorada e acha que vai estar tudo bem. Deixa eu dizer para vocês, meninos, vocês estão caminhando para o inferno e achando que nunca vai acontecer nada. Vocês acham que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, está tudo bem. Deus claramente anuncia, diz para vocês os seus pecados, não só esses, eu estou falando dessas coisas específicas, que são coisas infelizmente comuns na nossa sociedade, e como se nada tivesse,
crentes que brincam com Deus de ser cristãos, pessoas que acham que essa vida nojenta que vão levando está tudo bem. Deixa eu dizer para você, não está tudo bem, e Deus virá puni-lo. Ele te avisa, Ele traz a você a declaração da sua situação e diz: mude, porque senão a ira de Deus vem sobre você. Deus é justo, Deus nos chama agora a voltar o nosso olhar para Ele. Ele nos chama, portanto, a olhar para a cruz, porque nós somos falhos e é necessário nos apegarmos a Cristo Jesus. Na verdade, essa é a única forma de não recebermos a ira de Deus sobre nós. Ou você se coloca diante de Deus em Cristo, ou a ira de Deus vem sobre você. E a pergunta é: quem pode se manter de pé quando recebe a ira do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Corra para Cristo, corra para a cruz, corra para esse Deus Jesus. As Escrituras nos diz constantemente que a ira de Deus é terrível sobre nós. Como diz Salmo 130, verso 3: se tu, Senhor, observares, é a ideia de colocar em nós as iniquidades, quem subsistirá? Quem vai existir se o Senhor começar a punir a gente? Salmo 130 diz exatamente isso. Cada um de nós pode fazer muito bem essa pergunta: quem vai subsistir? Salmo 1, verso 5 diz que ninguém, nenhum ímpio subsistirá, existirá no dia do juízo. Por isso é bom lembrarmos quão dolorosa a alma de Cristo padeceu naquela cruz, quão pesado foi a ação de Cristo naquela cruz. Ele começou a ter pavor e a angustiar-se, lá em Marcos capítulo 14, verso 33, sua agonia terrível, seu suor de sangue, seu grande clamor e súplicas, suas reiteradas orações: se é possível, passe de mim esse cálice, seu último e tremendo brado, dizendo: Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo manifesta que pavorosas apreensões Jesus sofreu quando estava próximo de receber a ira de Deus, o cálice da ira. Meus amados, se Cristo tremeu diante da ira de Deus, eu e você precisamos, no mínimo, entrar em desespero. Diante da ira de Deus, o Filho de Deus tremeu. Como diz um escritor: bem que nós, pobres pecadores, podemos clamar: Senhor, quem subsistirá se o próprio Filho de Deus tremeu tanto sobre o peso da tua ira? Se tu, meu querido irmão e amigo, ainda não correu em busca do refúgio em Cristo, o único Salvador, o que você vai fazer quando a ira de Deus vier sobre você? Desse Salvador que não está morto, mas Ele ressuscitou, Ele não está mais naquela cruz. Como outro autor também escreve, e eu quero compartilhar essa escrita com você, ele diz o seguinte: não penseis, porém, que escapareis assim, pecadores. O moinho de Deus moe devagar, mas moe fino. Quanto mais admirável é agora a sua paciência e generosidade, mais terrível e insuportável será a fúria resultante dos abusos feitos à sua bondade. Nada é mais brando do que o mar, contudo, quando se agita e forma temporal, nada se enfurece mais. Nada é tão suave como a paciência e bondade de Deus, e nada tão terrível como a sua ira quando se inflama. William Garnell diz isso. Portanto, olhemos para esse Cristo ressurreto, apoderemos dele. Fuja, meu querido, para Cristo. Fuja, minha querida, para Cristo. Renda-se a Cristo. Corra da ira de Deus, apele para Cristo, tenha-o como seu mediador. Não apenas imagine ter a consciência da salvação, tenha certeza de que você o recebeu, porque se você não fez, o que lhe resta é a ira de Deus e o inferno.
Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Corra para o Senhor Jesus. A.W. Pink, escrevendo sobre a ira de Deus, ele diz assim: fuja, pois, meu querido irmão e irmã, fuja para Cristo, fuja da ira vindoura, antes que seja tarde demais. Nós lhe rogamos com todo empenho, não pense que esta mensagem tem em vista outra pessoa, é para você. Não fique satisfeito em pensar que você já fugiu para Cristo, obtenha certeza disso. Rogue ao Senhor que sonde o teu coração e te revele o que você é e a sua necessidade de Cristo. Corra para Cristo, um Cristo ressurreto. É disso que nós falamos, é isso que nós falamos hoje às 6 da manhã aqui no nosso culto da ressurreição. Por sinal, um belo culto, com a presença de muitos irmãos, onde nós lembramos da ceia, participamos da ceia, celebramos ao Senhor pela ressurreição, celebramos ao Senhor pelo perdão. Eu quero terminar aplicando ao seu coração esta mensagem. Você precisa entender algumas coisas. Você precisa abandonar sua vida de iniquidades. Não se engane com a demora de Deus em punir os seus erros, Ele os punirá. Vou repetir. Você que acha que está tudo bem, não está tudo bem. Nós temos jovens, inclusive na nossa igreja, que têm vivido uma vida devassa. Tantos jovens feito isso, longe de Deus, amigos do mundo, e achando que está tudo bem, temendo aos homens e esquecendo de temer a Deus. Deixa eu dizer para vocês, meus queridos, que fazem isso, Deus vai punir vocês. Deus fará isso e fará em breve. Não ache que a demora em Deus os punir é o fato que Deus não os punirá. Deus fará isso. São palavras minhas não, são palavras das Escrituras. Você que é cristão, não despreze o chamado de Deus para que você volte a obedecê-lo. Se você se afastou do caminho, se você se perdeu, arrependa-te e volta. Olha para onde você caiu, volta para o Senhor, receba-o como seu único e suficiente Salvador de fato. Tome nova postura, nova posição. Aprenda mais sobre o temor do Senhor. Pesquise nas Escrituras como é alguém que teme ao Senhor, porque a Bíblia diz aos jovens, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprenda mais sobre isso. Se você não está conseguindo, peça ajuda, peça pessoas que orem por você, peça conselhos, busque pessoas que vão com certeza trazer você para perto do Senhor. Aprenda com os outros, com os testemunhos de Deus sobre a vida dos outros, como Deus mudou a história das pessoas. Deus pode mudar a sua história. Converse sobre o céu, converse sobre essas coisas, para que você amadureça, para que você cresça. Eu quero dizer para você, identifique onde é que o mundo está fazendo você se afastar de Deus. É necessário você refazer tudo isso e voltar-se para o Senhor. Peça a Deus, por exemplo, para ensinar você a ler a Bíblia como uma pessoa sábia. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Mas eu quero falar e chamar você que ainda não é um cristão, você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Corra para Cristo. Corra para Cristo, porque senão a ira de Deus vem sobre você. E uma vez aplicada, nunca mais ela é tirada. Ou Cristo recebe a ira de Deus em seu lugar, ou você recebe. Por isso eu quero convidar você a receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o único que pode livrar você da ira de Deus. Mais ninguém. Só Ele pode fazer isso. Se há alguém nessa noite que ainda não tomou a decisão por Cristo Jesus, quem sabe está longe de Cristo, e entendeu que está acarretando sobre ele ou sobre você a ira de Deus, e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, tendo em vista que o Espírito Santo agora tocou o seu coração, e você quer professar essa fé que brota em seu coração nesse instante, eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor, a recebê-lo. E se você quiser se manifestar pedindo a ajuda dessa igreja nesse instante, quero convidar você a se colocar de pé ou levantar uma das suas mãos.
Caso você não queira fazer isso, mas você queira me procurar no final do culto, também será muito bom. Se há alguém nessa noite que quer receber o Senhor Jesus, ou quer professar a fé em Cristo Jesus, eu quero convidá-lo, e se você quer a ajuda dessa igreja na caminhada, quero convidá-lo a se manifestar, ou com uma de suas mãos, ou ficando de pé, assim como você quiser. Se não há, creio que quase todos já o fizeram, mas eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor nesse instante. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade de celebrar o Teu nome, de engrandecer ao Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos leva à compreensão da Tua ira, um atributo do Senhor. O Senhor sonda-nos internamente, mostra-nos a situação, e tendo em vista que nós continuamos persistentes nos nossos erros, o Senhor aplica a punição. Tem misericórdia do Teu povo. O povo do Senhor lá no Antigo Testamento era reticente quanto ao pecado, quanto a permanecer no pecado. Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos da Tua ira, leva-nos, ó Pai, a mudar, a tomar novas posições, ter novas posturas. Quebranta o nosso ser no Senhor, Deus. Leva-nos para perto de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém e amém, amém. Meus queridos, vamos cantar a esse Deus que é majestoso, que é poderoso, a esse Deus que se entregou por nós, que morreu em nosso lugar. Vamos cantar novamente a música Nós Estamos Reunidos em Teu Nome, desejamos Te adorar. Alguns irmãos não conhecem essa canção, ela é uma canção muito antiga, inclusive eu sou parte dos que não conhecem, né? Então eu estou aprendendo também. Eu quero convidar você a cantar. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico.